Você tem 50 mil reais ou próximo disso, né? Então continua comigo depois da vinheta para saber como eu investiria esse valor atualmente, considerando 3 perfis diferentes de carteira: o conservador, o moderado e o agressivo. Salve, salve pessoal, Rafael Scaramelli com vocês. Se for sua primeira vez aqui no canal, então seja muito bem-vindo, né? E fique à vontade para deixar o seu feedback, né, sobre o conteúdo nos comentários, se inscrever aqui no canal se ainda não tiver inscrito e se curtir, né, deixar o seu gostei nesse vídeo também. Pois bem, galera, vira e mexe, né, eu recebo mensagens de seguidores que me falando, né, que tem um certo valor parado lá e quer investir e no que investir, né? E sempre a resposta que eu dou é bem subjetiva e depende muito do perfil de cada um, conhecimento de cada um e objetivos de cada um. Não adianta, né, eu falar para uma pessoa comprar ações, sendo que essa pessoa ainda não entende nada sobre o que são as ações e como funciona o investimento, né? Da mesma forma, acontece com outros ativos também. Então eu sempre começo falando que o ideal é estudar antes de fazer qualquer coisa, né? Investir, colocar dinheiro naquilo que não entende, né, que não conhece, é o caminho mais certo, o caminho mais rápido, né, para perder dinheiro. Portanto, antes de pensar em investir em qualquer coisa que seja, né, busque entender como aquela coisa funciona para somente depois conseguir tomar decisões mais conscientes e fundamentadas. Por isso aqui hoje eu decidi trazer o meu conhecimento, né, para mostrar para vocês como eu faria a divisão de uma carteira de 50 mil reais considerando 3 perfis diferentes de pessoas. Uma mais conservadora, que não tem tanto conhecimento e preza mais pela segurança do que pelo retorno. Uma mais moderada, né, que tem um pouco mais de conhecimento e busca um melhor equilíbrio, né, entre a segurança e o retorno. E uma pessoa mais agressiva, que tem um conhecimento melhor e busca maximizar o retorno acima da segurança. Basicamente são esses 3 perfis principais de investidores que temos nos investimentos hoje: o conservador, o moderado e o agressivo, cada qual com as suas características particulares. Hoje eu considero o meu perfil entre moderado e agressivo, pois eu tenho a maior parte da minha carteira em renda variável, porém eu não me arrisco tanto para buscar ter retornos muito maiores do que a média, pois eu sei que o retorno real é no longo prazo. Portanto, eu entendo que o tempo tem papel fundamental nessa questão. É muito melhor você tomar risco em bons ativos, né, em empresas sólidas e lucrativas, do que tomar risco em empresas duvidosas que podem ter um retorno grande se tudo der certo, mas a chance de dar certo é 1 em 20, né? Ou seja, na minha concepção não vale a pena correr esse tipo de risco, a não ser que você queira apostar, né, parte do seu dinheiro naquela pequena chance de dar certo. O que no meu ponto de vista, novamente, né, não é vantagem, pois você vai investir uma pequena parte ali e mesmo que aquele ativo dobre de tamanho e suba 100%, aquele dinheiro que você alocou que é baixo não vai fazer tanta diferença na sua carteira final. Do mesmo jeito, né, que se você perder esse dinheiro você não vai sentir tanto, pois era um valor baixo, se você ganhar também não fará tanta diferença, justamente porque é um valor baixo. Ou seja, essa relação, no meu ponto de vista, não é vantajosa e não vale a pena ser perseguida, tá? Então, antes de eu montar essas 3 carteiras com 50 mil reais, eu quero lembrar que nada que eu disser por aqui se trata de recomendação de investimentos, são apenas sugestões de estudos, né? Como eu disse, investir em algo que você não entende é um erro, né? Um erro clássico de principiante e que, dependendo, pode te fazer perder dinheiro. E não vai perder por causa do ativo em si, tá, pessoal? Mas sim porque você não saberá lidar com aquele ativo em determinados momentos, justamente porque ainda não entendeu a dinâmica dele e do mercado no geral. Então não invistam sem estudarem antes, tá? Esse é o recado principal desse vídeo. Então eu vou começar pela carteira conservadora, né, onde o objetivo principal é manter a segurança acima de tudo. Aqui, pessoal, não tem erro, ok? E também não tenho o que ficar complicando, né, inventando. Eu poderia falar para colocar uma parte no Tesouro Selic, outra no pré-fixado, na inflação, né, no IPCA, outra no LCI, por aí vai. Mas da mesma forma, né, que eu busco simplificar a minha vida quando eu invisto, eu vou passar aqui para vocês. Então, para uma carteira conservadora, pode pegar e jogar os 50 mil reais no próprio Tesouro Selic da vida. O Tesouro Selic, né, vai render de acordo com a taxa Selic, que hoje está em 13,75% ao ano. Provável que em breve ela diminua, mas não tem problema, né, pois você sempre terá o rendimento médio ali do mercado, rendendo bem mais que a poupança, né, com risco zero e podendo resgatar os valores sempre que precisar. Ou seja, fazendo isso, o risco de perder dinheiro é praticamente zero e ele renderá de acordo com a média do mercado, né? O retorno será ok e o risco será baixíssimo. Então, para quem está começando ou não quer estudar a renda
variável, né, e quer ter um retorno melhor que a poupança, pode ir de Tesouro Selic, que é sucesso, tá? Eu poderia falar de outras aplicações e contas que rendem também, mas aí corre o risco de daqui a um ano essas contas mudarem o rendimento, como já aconteceu com algumas, e já não serem tão vantajosas assim. No caso do Tesouro Selic, ele não vai mudar, sempre renderá de acordo com a taxa Selic vigente, por isso que eu falo que não tem erro, tá, pessoal? E é a forma mais fácil de alocar um valor de R$50 mil com segurança. Lembrando que no meio disso já estou considerando a parte que servirá como reserva de emergência. Nesse caso não precisa fazer a separação, pois estará tudo alocado com segurança e podendo ser resgatado sempre que precisar. Agora, considerando uma carteira moderada aqui, pessoal, aqui eu estou usando os meus parâmetros, né, para determinar uma carteira moderada. Essas questões são bem subjetivas, tá? E vai depender de cada um, ok? Aqui serve apenas como uma bússola, né, um parâmetro para vocês conseguirem ter uma melhor visualização e tirar as suas próprias conclusões. Então, para mim, uma carteira moderada é aquela carteira em que os ativos de riscos não representam mais que 50% da carteira, sendo o ideal 30, 35, 40% em ativos de risco, né, como ações e fundos imobiliários, e o restante na renda fixa com segurança. Então, dos 50 mil, 30 mil eu manteria com segurança e liquidez no Tesouro Selic, sem erro, como eu já disse, e o restante eu diversificaria entre ações e fundos imobiliários. A parcela que vai para cada um, né, vai depender de cada pessoa, mas eu colocaria R$15 mil em ações e R$5 mil em fundos imobiliários. Mas, Rafael, quais ações e quais fundos imobiliários colocar nessa carteira, né? Nesse caso, eu escolheria 5 ações de segmentos diferentes e 3 fundos imobiliários também de forma diversificada. As ações que eu escolheria seriam de setores, né, que eu considero perenes, né, sendo eles o setor de energia elétrica, saneamento básico, bancos, o setor financeiro no geral e commodities também. No setor de energia, eu escolheria uma transmissora, né, que são as mais lucrativas, pois não dependem de clima e nem de demanda de energia, né, para que gerem receitas. Os contratos de transmissão de energia são de longo prazo e sempre ajustados pela inflação. Ou seja, é receita garantida independente de outros fatores. Aqui eu escolheria a Taesa, né, TAE11. Já no setor de saneamento básico, que é um setor perene também, né, todos precisam de água tratada e esgoto, portanto é algo que não vai sumir de uma hora para outra, mas tem certos riscos, né, como o risco hidrológico, falta de chuvas, secas e tudo mais, e o risco regulatório, pois é um setor bastante regulamentado pelo Estado. Nesse caso, eu tenho duas, que é a Sabesp em São Paulo e a Sanepar no Paraná. Se fosse para escolher, eu ficaria com a Sanepar, pois hoje é a que apresenta melhores indicadores de preço e, no meu ponto de vista, está mais atrativa do que a Sabesp, né? Apesar que a Sabesp também não fica muito para trás. E no caso dos bancos, eu poderia falar para escolher qualquer um deles, né, que já seria bastante interessante, mas hoje eu fico com o Banco do Brasil, apesar de ser um banco público, né, com participação do Estado e já ter subido bastante nesse ano de 2022, ele ainda tem margem para subir ainda mais a depender do desenrolar dos resultados das eleições, né? E é um banco que financia grande parte do agronegócio no país, que é um dos principais motores econômicos do Brasil. Sem contar que o setor de bancos, né, também é um dos mais sólidos e lucrativos que temos, então não pode ficar de fora de uma carteira diversificada. E ainda dentro do setor financeiro, eu escolheria uma seguradora, pois são empresas extremamente lucrativas em um setor muito defensivo, tá, pessoal? Das opções que eu considero, tem a Porto Seguro, a BB Seguridade, a Caixa Seguridade e a Sul América. E por último, mas não menos importante, uma empresa comoditizada, né, que seriam uma das duas mais óbvias opções, que é a Petrobras e a Vale, né? Aqui tem um adendo, pois essas são empresas muito cíclicas, tá, pessoal? Ou seja, haverão momentos de alta e momentos de baixa no setor, mas no geral são commodities indispensáveis para o desenvolvimento global e por esse motivo são bastante resilientes também. O problema é que a Petrobras tem uma maior participação estatal e isso, a depender das medidas do governo vigente, pode ser um tiro no próprio pé, como já vimos em governos anteriores, onde a Petrobras sofreu um rombo sem precedentes, né? Então o investidor tem que estar consciente, né, desse tipo de risco também. E no caso dos fundos imobiliários, eu escolheria 3 FIIs, né, 2 FIIs de tijolos, um com foco em shoppings e outro com foco em logística e um FII de papel. No caso do FII de shopping, né, tem 3 opções que me agradam: o XPML11, o VISC11 e o HGBS11, e o FII de logística eu ficaria com o KNR11. Ele não é um FII 100% de logística, porém tem imóveis logísticos e também lajes corporativas, o que acaba dando uma diversificada a mais. Sem contar que é um dos mais sólidos do mercado também. E
E o FII de papel eu escolheria o MXRF11, pois tem um preço de tela baixo, tem um histórico longo no mercado e paga bons dividendos. Então essa carteira moderada ficaria 30 mil no Tesouro Selic, 3 mil em cada ação, né, totalizando 15 mil reais, e os outros 5 mil reais em fundos imobiliários, sendo 2 mil para cada fundo de tijolo e 1.000 reais no fundo de papel. A diversificação então ficaria dessa forma que vocês veem aí na imagem. E no caso de uma carteira mais arrojada, tá pessoal, agressiva, né, praticamente a estrutura seguiria a mesma da carteira moderada, podendo, é claro, acrescentar mais algumas ações e fundos imobiliários, porém a alocação se daria em 15%, equivalente a cerca de R$ 7.500 na renda fixa no Tesouro Selic. Aqui, pessoal, eu não estou considerando a reserva de emergência, beleza? Nesse caso, eu estou julgando que a reserva esteja separada desses 50 mil, então 15 mil no Tesouro Selic da vida, né? Normal ali, sem erro algum, 50% em ações de setores perenes, seguindo a mesma ideia da carteira moderada, sempre focando em boas empresas, né? 20% em fundos imobiliários, aqui eu acrescentaria alguns outros e também um fiagro para aumentar a diversificação, e os 15% restantes eu alocaria em Bitcoin, apenas em Bitcoin, pois considero que seja o único criptoativo que tem reais fundamentos e que irá se valorizar a longo prazo. Então a carteira diversificada ficaria mais ou menos dessa forma que vocês veem aí na imagem. Repare que eu acrescentei algumas outras ações e também alguns outros fundos imobiliários, mas considere esse exemplo apenas como um exemplo, ok? Lembre-se do que eu falei no início, né? Nunca invista o seu dinheiro em algo que você desconheça. Aqui eu trouxe 3 modelos de carteira de acordo com os perfis conservador, moderado e agressivo, mas como eu falei, os perfis são subjetivos e podem mudar de acordo com o grau de conhecimento de cada um e objetivos específicos de cada um. Essas são as 3 carteiras que eu consideraria para cada perfil e com foco total no longo prazo, né? Somente a parte da renda fixa, que é a carteira da carteira conservadora, né, e da parte das outras carteiras também, que são de curtíssimo prazo. Já a parte de ações, fundos imobiliários e Bitcoin, tudo com foco para 5 anos ou mais. A ideia é manter e ir aportando mais dinheiro ao longo do tempo para que lá no futuro, né, um dia lá no futuro, somente com a renda passiva que a sua carteira gera mensalmente seja suficiente para bancar o seu padrão de vida. Quando eu falo, né, de foco no longo prazo, eu estou me referindo a justamente isso, né, acumular o suficiente para que lá na frente tenha tanto dinheiro que o dinheiro em si já não é mais problema para você, ele acaba sendo um mero detalhe na sua vida e tudo em volta acaba se tornando mais fácil e palpável. Como eu já disse, né, várias vezes, aquele que entender o poder dos investimentos e do tempo enriquece. Já quem não quer, quem busca enriquecer de uma hora para outra, do dia para noite, passa a vida caindo em golpes de dinheiro fácil e dando murro em ponta de faca. O jogo, na essência, tá pessoal, é simples, né? O que acaba tendo mais peso é a disciplina de investir todos os meses e a paciência em fazer isso por um longo período de tempo. No final, acaba sendo até um ato de fé, né? Mas é um ato de fé que com certeza vai jogar a sua vida financeira para outro patamar em apenas alguns anos. Então, primeiro de tudo, você tem que acreditar que é possível e depois você tem que fazer o básico, que é estudar e já ir colocando em prática. Pois muito do que eu sei hoje, né, não foi somente estudando a teoria ali, mas colocando em prática e vendo o desenrolar da coisa toda, né? Tem certas coisas que somente a vivência daquilo que vai te trazer experiência. Então faça o básico, que é estudar a teoria e tudo mais, mas também coloque em prática e vá ajustando com o tempo, né? É assim que o conhecimento se forma de fato. Ah, e só mais uma coisa, né, um detalhe, essa distribuição das carteiras moderada e agressiva não se daria de uma única vez, tá pessoal? Primeiramente, tudo seria alocado no Tesouro Selic mesmo e aos poucos você iria estruturando a parte dos ativos em renda variável. O ideal é fazer um planejamento para que atinja as porcentagens estabelecidas em alguns meses, né, em um determinado prazo de tempo. Ou seja, em vez de você pegar e alocar de uma única vez todo o valor em ações, você iria fazer um planejamento através de aportes mensais para que chegue no valor determinado em alguns meses apenas, né? Por exemplo, digamos que eu tenha que alocar, sei lá, 30 mil reais em ações. Então eu planejo aportes mensais de 3 mil reais, por exemplo, onde eu só vou chegar nesses 30 mil em ações após 10 meses. Dessa forma, eu consigo aproveitar certos momentos de baixa do mercado para comprar as mesmas ações a preços melhores e o custo geral da minha carteira acaba ficando mais equilibrado, né? Sempre que cair algum valor grande na sua conta ou se você já tiver um valor assim,
faça esse tipo de planejamento de aportes, né? Pois para mim é muito mais eficaz, muito mais eficiente do que comprar tudo em uma única vez. Enfim, galera, no geral seria dessa forma que eu estruturaria 3 tipos de carteira, né, com o valor de 50 mil reais. Lembrando que para estruturar uma carteira é preciso levar as particularidades de cada um em consideração, mas eu acredito que já deu para ter uma boa ideia de como ficariam. Eu deixo aqui mais uma vez, né, a imagem das 3 carteiras para vocês analisarem e também deixarem a opinião aqui nos comentários. Vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês, beleza? É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.